Fala galera, beleza? Aqui é Sam10 e hoje eu tô aqui pra dar mais algumas notícias envolvendo Miraculous, gente. Pois é, depois do último vídeo que eu postei, cara, muita gente aqui gostou, sabendo as notícias de Miraculous. Principalmente um episódio que finalmente tinha revelado que dia que vai lançar. Pois é, que se eu não me engano, o último vídeo que eu tinha postado falando sobre esse episódio é do episódio do Sr. Agreste. Pois é, tá aqui embaixo da descrição o vídeo que eu tinha gravado falando sobre a data do lançamento e de bônus, novas imagens que tinham revelado. Mas antes de iniciarmos esse vídeo, galera, eu quero que vocês, por favor, gente, deixem o seu like, inscreva o canal e ative o sininho. E comente aqui, galera, vocês estão ansiosos para saber as notícias de Miraculous? E vocês ainda estão mais felizes de saber que Miraculous ainda continua? E é claro, comente aqui o que vocês querem que eu traga aqui para os próximos vídeos, beleza? Agora chega de enrolação e bora pro vídeo. Então galera, eu falei daquele vídeo onde eu comentei sobre a data do lançamento. Que por sinal galera, eu fui ver o vídeo, eu editei errado. Eu coloquei a data pra de agosto e não setembro, o mês, né? Mas foi um erro e tal. Mas mesmo assim galera, eu tinha avisado que dia que ia lançar. E obviamente o dia tinha ficado para dia 27. Que pelo que eu vi a data, meio que ia se lançar no sábado. A data é boa, mas por conta que muita gente tá aguardando ver esse episódio, principalmente que esse é o único, não, se eu não me engano, esse do Revelador e o último episódio da lista de episódios da série, da sexta temporada, então, meio que muita gente tá querendo ver esses 3 episódios. Revelador já tinha lançado, mas do último e do Sr. Agreste não foram lançados, né? E agora, graças a Deus, Sr. Agreste foi lançado, melhor, vai ser lançado, e muita gente vai ficar feliz e aliviado. Porém, galera, acho que a produção de Miraculous pensou, até sábado as pessoas podem até aguardar, mas se bem que tá muito tempo sem postar Miraculous, então vamos mandar para outro dia? Provavelmente que eles pensaram nisso, né? Porque agora eles mandaram para dia 23 de setembro. 23, ou seja, vai cair na terça-feira. Ai, alívio, vai cair um dia, mais um pouquinho pra frente. Então, beleza então, galera. Finalmente, vamos ter um novo episódio. Mas porém tem um problema. Está legendado. Vai ser legendado, na verdade. Rapaz. Não. Eu tava feliz, mas quando eu soube que ia estar legendado, eu vi o trailer, eu fiquei muito triste, mano. Sério mesmo? Não, pior que sério mesmo. Um episódio que muita gente tava ansioso e animado pra ver, vai cair outro dia? E pior que em legendado? Não. Então, ou seja, mesmo que lance dia 23, em português, vai ficar para outro dia, ou melhor, outro mês. Não. Muita gente ficou um tempão sem Miraculous e esse ano já tá indo embora, já tá acabando esse ano. Estamos em setembro, depois vai começar outubro, novembro e dezembro. Meu Deus do céu. Mas pelo menos revelou uma data, né? E galera, tinha uma notícia aqui falando que tem mais 2 episódios chegando. Não revelaram datas, mas revelaram aqui quais são os próximos episódios. Agora, qual que vai ser o que vai lançar primeiro, segundo? Eu não sei, galera. Eu tô tentando até descobrir que vai ser o primeiro, o segundo e tal, mas nada. Mas pelo que eu fui ver aqui na lista e tal, o episódio do O Castelo Negro vai também ser lançado. E galera, esse aqui agora é o 10º episódio. O Sr. Agreste vai ficar pro 9º episódio. Mas o 10º episódio vai sair o Castelo Negro. Olha, quando eu pensei Castelo Negro, eu tava pensando aqui que vai envolver reis, rainhas, castelo e cavaleiros. Mas eu me lembro do episódio do Lâmina Negra. Nossa, é um cavaleiro, gente. Aquele ali é um cavaleiro mesmo. Mas eu não acho que pode ser a pessoa que foi acomatizado, né? Que virou Lâmina Negra. Mas eu acho que é outra pessoa. Mas o que quer dizer esse Castelo Negro? Vai envolver alguma coisa com alguém que foi acomatizado por conta de falar dos reis e rainhas?
o da época de Cavaleiros? Eu não sei. Pior que eu não faço a menor ideia. E o outro episódio vai ser chamado Sereia Adormecida. Olha, eu fui ver aqui na lista dos episódios. O Castelo Negro e o Sr. Agreste continuam os mesmos, né? Mas o título na real da Sereia Adormecida seria Princesa Sirene. Ok, então meio que modificou o nome, né? Obviamente. Então, beleza. Mas mesmo assim, galera, com o mesmo nome ou não sendo o mesmo nome, Sereia Adormecida. O que quer dizer com isso, galera? Eu fiquei confuso. Será que esse detalhe meio que vai falar que tem aquele episódio da sereia de novo, porém vai falar tipo a Bela Adormecida? Eu não sei, galera. Pior que esse agora me deixou curioso. Quando eu vi a palavra sereia, eu tava lembrando o episódio da sereia mesmo. Que foi aquele episódio que, se eu não me engano, quando o Ladybug e Cat Noir evoluíram os poderes. E aí eles conseguiram respirar debaixo d'água e enfrentar a sereia. Mano, foi aquele ótimo episódio. Que depois daquele episódio, iniciou outros... evolução, né, dos poderes da Ladybug e do Cat Noir. Mano do céu. Mas, porém, galera, agora Sereia Adormecida, gente, desculpa, mas eu ainda não sei o que quer dizer essa frase. E nem o Castelo Negro, né? Por enquanto, esses dois finalmente vão ser lançados, mas por enquanto nada de data, gente. Pior que eu não tenho nada de data. Ou qual vai ser o primeiro que vai ser lançado depois do Sr. Agreste, nada. Ainda por enquanto é um mistério, galera. E então, galera, por enquanto só esses 3 episódios que foram anunciados que vai ter uma sequência e tal. Mas por enquanto nada de notícias ou quais são os outros próximos episódios que vai ser lançado depois. Mas ó, pra minha opinião, eu gostei da série por conta que nos apresentou inúmeros episódios incríveis. E ainda vai nos apresentar, principalmente que tem alguns aqui que chamam muita atenção, galera. Nossa, lançaram bastante e em breve vão ter mais ainda. Mas por enquanto, galera, por enquanto ainda não tem nenhuma notícia sobre mais episódios. Mas para que esse vídeo aqui não fique curto, gente, eu fui ver na internet e eu consegui algumas imagens dos próximos episódios. E quando eu digo próximos, eu não estou falando do episódio do Sr. Agreste, não, eu estou falando de todos os outros episódios. Porque algumas imagens aqui que eu peguei são boas, mas não faz o menor sentido do episódio só do Sr. Agreste. Então, eu vou falar aqui quais são essas imagens que pode ser ou não do episódio do Sr. Agreste ou dos outros, beleza? Então, bora falar sobre eles. O primeiro, gente, depois desse aqui, vou falar que algumas imagens estão juntas, porque eu peguei no canal peguei nas redes sociais e algumas pessoas deixaram juntos, né, mas vamos nessa. A primeira imagem que eu consegui, as imagens, mostram o Luca. Essas imagens aqui mostram o Luca, gente, pois é, quem viu a série da 5ª temporada sabe muito bem que o Luca saiu de Paris e foi para o Rio de Janeiro, pois é. Isso já foi mostrado no episódio do El Touro de Piedra, né? Então, olha, eu fiquei triste ao ver o Lucas saindo, mas se bem que eu vi do episódio do Revelador, onde o Luca apareceu, gente. Então, eu tô calma, ainda o Luca pode voltar. E agora eu fiquei curioso é saber como é que ele foi, como é que ele foi embora, né, gente? Por conta que, olha, como eu vou explicar? Ele falou que ele foi embora, principalmente que o Guardião dos Miraculos foi lá com ele pra treiná-lo e pra lutar, né? Mas eu queria saber como foi a viagem dele de ir até o Rio de Janeiro. E outra, que tem uma imagem aqui no canto mostrando a Ladybug chegando como Astro Bug chegando no Rio de Janeiro. E obviamente envolve aquele cena onde ela pega o Miraculous da cobra e se pega da segunda chance, né, galera? Pois é. Então, galera, essa próxima imagem aqui agora foi uma bagunça. Então, galera, eu fiquei em dúvida por que o Adrien tá triste. Mas pelo que nós podemos ver essas imagens, bom, mostra o cara que tá apresentando pro Adrien uma maquete da cidade, porém com a estátua do Gabriel.
E então, por causa disso, ele ficou triste por ver o Gabriel, que é o pai dele, né? Ele morreu. O Adrian deve estar muito triste. Então, obviamente, o Adrian deve estar indo embora por conta que lembrar do Gabriel, ele se sente sozinho, sem seu pai. Não, pior que o Adrian já perdeu a mãe, agora perdeu um pai? Qual é? Isso magoou o Adrian. Mas podemos ver que os 2 últimos episódios, bom, podemos ver que a Ladybug usou o Miraculous da Cobra, beleza. Mas podemos ver que o outro lado mostra o Gabriel gigante de pedra, né? Pois é, e a Ladybug atrás dele, ou seja, ela vai enfrentar o Akumatizado, né? Mas, gente, agora sério, então o Adrian ficou triste só por causa da estátua que ele viu de maquete. E outra, eu entendi que o pessoal tá fazendo isso, por quê? Gente, pra quem já assistiu todos os episódios, incluindo Miraculous Road em Londres, sabe muito bem que a Ladybug meio que mentiu pra todo mundo, falando que foi o Gabriel que salvou todos contra o Monark, incluindo salvou a Ladybug, né? Mas isso é mentira, gente. O Monark era o Gabriel, né? Só ela mentiu pro Adrian não ficar triste e ninguém falar mal da família dele, né? Então, pois é. E por causa disso, as pessoas estão fazendo tipo uma apresentação, uma homenagem do Gabriel, né? E até a prefeita tá concordando com isso, mas isso meio que deixa o Adrian triste, né? E por falar no Adrian, essas imagens aqui agora mostram a reação tanto da Ladybug como a Marinette, né? Mas como também vemos o Adrian sendo acomatizado, né? Então, quem viu o meu último vídeo sabe muito bem que eu falei sobre o Adrian vai ser acomatizado. E pela reação da Marinette, como ela virou Ladybug, podemos presumir que ela está assustada, descobriu que que ela achou que o Adrian descobriu o segredo sobre o pai dele. E obviamente podemos ver o Mega Kuma chegando até o anel, né? Ou melhor, eu falei Mega Kuma? Não, Ultra Kuma, desculpa. Mas cara, chegou bem pertinho do anel, meu Deus do céu. Então meio que me assustou um pouco, né? Principalmente que agora eu fiquei preocupado. Não, pior que, gente, ó, depois dessa imagem, eu tô teorizando aqui como foi a reação do Adrian descobrir. Porque, gente, ó, eu gostei de ver a reação da Marinette quando descobriu que o Gabriel era o Monark. Mas eu tô pensando todos os dias, pensando aqui, como seria a reação do Adrian descobrir o segredo do Monark, né? Que é o pai dele. Muita gente criou fanfics, comics sobre essa história da reação do Adrian, né? Agora da animação da série, fiquei curioso. E podemos até usar um exemplo do filme lá do que tá disponível na Netflix, né? Mas por enquanto, galera, isso aqui, ó, depois dessa imagem, eu não vou descansar, como diria, ficar relaxado não, porque depois dessa eu vou só tentar assistir depois o episódio, porque, cara, eu tô ansioso pra descobrir como seria a história do Adrian descobrir a verdade. Bom, vamos ver o próximo. Agora, gente, essas aqui são imagens solos, tá? Podemos ver agora os Miraculous juntos, pois é. E podemos ver que eles estão embaixo da Torre Eiffel e estão dizendo a palavra Zero, beleza. E, obviamente, galera, que eu fiquei curioso saber uma coisa. De que episódio é esse? Tem gente teorizando que talvez seja do Gabriel Agreste, ou o Castelo Negro, ou a Sereia Adormecida, né? Então, por enquanto, esse eu não faço a menor ideia. Agora o próximo, podemos ver a Ladybug e a Tinoa juntos, porém estão olhando alguma coisa pra cima. Eu falei, é uma construção aí, e aquele ali não tá destruído lá no fundão? Pois é, tá destruído, mas quem destruiu? Eu pensei, será que é o Gabriel? Aquele pedra gigante? Não, galera. A próxima imagem mostra uma espécie de um robô gigante, bicho. Que coisa é esta? Não. Pior que eu tô achando que ele é de outro episódio. Não é nem do Castelo Negro, ou a Sereia Adormecida, ou muito menos o Sr. Agreste. Mas galera, pelo que eu sei, ó, Sr. Agreste é obviamente o Sr. Agreste pedra que vimos, né? Agora, Sereia Adormecida tem que ter alguma coisa envolvendo sereia ou água, né? Então, se não tem nenhum dos dois envolvendo isso, então eu chuto que esse é do episódio do Castelo Negro. Agora, por que, Senhor 10? Eu não sei, só tô chutando aqui, galera. Se for mesmo, eu quero saber o motivo para essa coisa aparecer.
E a próxima imagem mostra a Ladybug escalando essa coisa gigante, vamos dizer um robô gigante, né? Subindo nele. Mas eu acho que ele parece que é uma espécie de uma construção viva, vamos dizer assim. Será que ele é tipo um castelo que se transformou em alguma máquina gigante? Que nem os Transformers? Eles viram um veículo e se transformam em um robô gigante? Interessante. A próxima imagem mostra a cidade cheio d'água, né? Inundada. E podemos ver uma espécie de um cavaleiro saindo da água. E a outra imagem mostra outros cavaleiros também saindo da água. E isso pode até... Obviamente você sabe muito bem de que episódio é esse, né, galera? Cavaleiros debaixo d'água. E que se você conseguir ver atrás dele, podemos ver uma espécie de uma cauda de peixe, né? Então, gente, essas são as imagens a sereia adormecida. Ou seja, seria possível que eles sejam soldados da sereia. Interessante, porque do episódio da sereia, só a sereia foi acomatizada, né? Tirando o fato que a Paris toda foi inundada de água e tal. Agora podemos ver soldados saindo da água. Gente, eu tenho certeza que ela vai aparecer. A Vespera, mano, a Zoe vai aparecer nesse episódio. Mano do céu, não acredito. Finalmente vamos pelo menos ver a design da Zoe desse episódio. E também, galera, podemos ver ela se transformar. Porque cada episódio, além de mostrar pra gente as transformações que, se eu não me engano, tivemos do Max, da Marinette, do Ivan, do Nathaniel e a Sabrina, né? Então, beleza, 5 portadores de Miraculous mostrou suas transformações. Mas agora eu tô curioso da Zoe e eu espero que mostre pelo menos a transformação dela, né? E a imagem mostra ela atacando um dos soldados de água, que meio que a hora que ele foi atingido, ele virou água. Interessante esse golpe. E para finalizarmos, o próximo episódio é do Sr. Agreste, porém mostra o Gabriel Agreste gigante que destruiu a casa ou melhor, a mansão Agreste, a casa do Adrian, e podemos ver ele remessando umas pedras. Porém, galera, eu perguntei, de onde veio essas pedras? E podemos ver que ele tá tocando alguma coisa no peito, como se ele tivesse arrancando pedaços dele e jogando. Ou seja, isso não são pedras, são uma espécie de alguma coisa que ele é feito. Ou seja, cimento, galera. Pois é, ele é uma estátua de cimento, não estátua de pedra. Então ele é tipo um cimento mole que dá pra tirar um pedaços entre ele e jogar como se fosse pedras. É uma habilidade boa. Se caso ele for feito de cimento, caso ele for atingido, ele pode se regenerar, né? Eu acho, né? Eu não tenho certeza, as habilidades eu não tenho certeza. Mas eu sei que ele pode agora, tipo, virar uma espécie de uma gosma infinito. Ou seja, ele pode tirar pedaços dele, mas ele pode ter mais dele pra continuar jogando. Ele é tipo uma gosma que não acaba. Meu Deus do céu, que ótima habilidade pra esse personagem. Mas, gente, mesmo com as imagens e as datas e novos episódios chegando, eu não estou conseguindo aguentar. Eu quero que esses episódios lançam. Como eu disse, ficamos muito tempo sem Miraculous. Alguns episódios da sexta temporada já lançaram. Eu já assisti várias vezes, são bons. Mas eu queria novos, principalmente alguns que, como eu disse, são aqueles que muita gente tá teorizando. Tem gente falando que tem algum episódio que a Ladybug vai ser descoberto, sua identidade, os segredos do Monark, mas, cara, para de inventar essa teoria, porque depois dessa eu não vou nem tá em paz. Nossa, falaram que, o último e o penúltimo vai envolver isso. Do episódio do Sr. Agreste, o Eido vai descobrir a verdade. O do revelador, a Ladybug vai revelar o seu segredo. Mano, pelo amor de Deus, lança então esses episódios que depois dessa eu não vou conseguir nem dormir. Mas é claro que temos que aguardar, né, gente? Mas graças a Deus revelou novos episódios. Finalmente o Sr. Agreste vai lançar, mesmo que ele vai estar legenda, né? Mas mesmo assim vai lançar. E finalmente tivemos algumas imagens boas. Se tiver mais algumas imagens, principalmente mais episódios e datas revelados, eu vou mandar aqui o vídeo e as notícias pra vocês, galera. Porque quanto mais notícias eu receber, eu vou anunciar pra vocês para também estarem satisfeitos, beleza? E é isso, gente, chegamos ao final do vídeo, espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, galera, por favor, gente, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho.
E comente aqui, galera, vocês ficaram felizes de saber que Miraculous está de volta? Ficaram felizes de saber que temos mais novos episódios e novas imagens? E, claro, comente aqui, galera, o que vocês querem que eu traga aqui para os próximos vídeos, beleza? E é isso então, um abraço pra vocês!